Tem sabores que moram na alma da gente. O café fresco passado na hora, o pão quentinho com manteiga, o cheirinho da salsicha fervendo na panela no domingo, com os netos correndo pela casa. São memórias que aquecem o coração. São cenas que ficaram guardadas no fundo da alma, como um retrato do tempo em que a família estava unida e os filhos ainda sentavam ao redor da mesa. Mas o que fazer quando essas lembranças vêm misturadas com algo que, aos poucos, sem a gente perceber, começa a enfraquecer o corpo? A gente cresceu ouvindo que o que é gostoso faz mal. Mas será que a gente parou para escutar o corpo? Será que aquele alimento que sempre trouxe conforto agora está, devagarzinho, machucando por dentro? O corpo do idoso, tão cheio de histórias e cicatrizes, já não reage como antes. Ele vai perdendo a força de se defender. E é aí que mora o perigo, porque o que era costume vira risco. O que era carinho na mesa, hoje pode se tornar veneno escondido entre o sabor e o hábito. Talvez você tenha repetido os mesmos alimentos por décadas. Talvez você sinta dificuldade de mudar, porque não é só comida, é afeto, é memória, é a saudade de quem já partiu, é a forma como você aprendeu a cuidar da casa, dos filhos, de si mesmo. E ninguém te contou que, com o passar do tempo, algumas comidas que pareciam inofensivas poderiam estar cozinhando seu corpo em fogo lento. Uma panela invisível que ferve devagar, sem cheiro, sem barulho, mas que rouba a saúde dia após dia. Você já parou para pensar por que algumas pessoas envelhecem com leveza, com disposição, enquanto outras passam seus últimos anos cansadas, dependentes, doentes? Será que a diferença está apenas na genética ou também nas escolhas feitas todos os dias, no prato simples de cada refeição? Será que o que você chama de costume não virou um risco disfarçado? Hoje a gente vai olhar com carinho para esses alimentos que, por trás de um gosto familiar, escondem ameaças que quase ninguém comenta. Vamos falar com respeito, com verdade, com amor, porque o objetivo não é assustar, é despertar, não é julgar, é cuidar. É como segurar na sua mão e caminhar junto, mostrando que ainda dá tempo de fazer diferente. Porque a cura, muitas vezes, começa no prato, mas também no afeto com que escolhemos o que vai à mesa. Alimentos ultraprocessados, os vilões invisíveis do prato cotidiano. Nem sempre o perigo vem com cara de ameaça. Muitas vezes ele chega sorrindo, embalado em cores vivas, com cheiro bom e praticidade. Os alimentos ultraprocessados são assim, fáceis, rápidos, saborosos e silenciosos. Estão presentes no biscoito que acompanha o café da tarde, na margarina que vai no pão, no tempero pronto usado para dar sabor à comida. Eles entraram na rotina como quem não quer nada e acabaram ficando. Mas o corpo, especialmente o corpo envelhecido, sente, e sente profundamente. Com o tempo, aquilo que parecia solução para facilitar a vida se transforma em veneno lento. Os aditivos químicos usados para conservar, realçar cor e sabor, enganar o paladar e o olfato, sobrecarregam o organismo. No idoso, isso se agrava. O sistema de defesa já não tem a mesma força. A digestão é mais lenta e os órgãos que limpam o sangue, como fígado e rins, estão mais cansados. O corpo passa a acumular o que antes eliminava, e é nesse acúmulo que a inflamação se instala, criando um terreno fértil para doenças sérias, inclusive o câncer. A embalagem bonita não mostra o que está por trás, não mostra que aquele ingrediente de nome estranho pode provocar reações silenciosas, dia após dia, sem dar sinal. Não mostra que aquele sabor que agrada tanto é, na verdade, uma ilusão criada por laboratórios, longe da natureza e da sabedoria simples de quem cozinha com alho, cebola e carinho. Você já se perguntou por que tanta gente adoece mesmo comendo direitinho? Será que o problema não está no que se come, mas em como aquilo foi feito? Com quantos químicos, com quanta distância da terra, da horta, do natural? Será que a correria da vida fez a gente se acostumar a abrir pacotes em vez de descascar frutas? E quando o corpo fala, ele não grita. Ele sussurra em forma de dor nas juntas, de cansaço fora do normal, de intestino desregulado.
Pequenos sinais que muitas vezes são tratados como coisa da idade, quando na verdade podem ser pedidos de socorro silenciosos diante do que se tem colocado no prato. A boa notícia é que, com consciência e carinho, é possível olhar para esses vilões invisíveis e começar com calma a fazer escolhas mais leves, mais humanas. Escolhas que respeitam a sua história, sua fé, sua idade e o seu corpo. Esse corpo que te trouxe até aqui, que já enfrentou tanto e que merece ser cuidado com amor e verdade. A ilusão do produto light, quando o rótulo engana o coração. Há uma promessa silenciosa, escondida em muitas embalagens. Palavras como light, diet, zero açúcar, saltam aos olhos como se fossem sinônimos de saúde, como se bastasse trocar um produto por outro para proteger o corpo e envelhecer com mais segurança. Mas a verdade, muitas vezes, é mais amarga do que o adoçante que se esconde por trás desses rótulos. Durante muito tempo, acreditou-se que bastava evitar a gordura, o açúcar ou as calorias. E assim surgiram os alimentos modernos, feitos em laboratório para parecerem saudáveis. Porém, o que não se vê é que, ao tirar um ingrediente natural, muitos fabricantes colocam no lugar substâncias que o corpo não reconhece e que o organismo do idoso, mais sensível, tem dificuldade de processar. Aspartame, ciclamato, sucralose. Palavras difíceis, mas presentes em sucos de caixinha, refrigerantes sem açúcar, iogurtes magros, substâncias que, segundo estudos, podem estar ligadas a processos inflamatórios e até a riscos de câncer. O corpo envelhecido não precisa apenas de menos calorias. Ele precisa de nutrição verdadeira, de comida que alimente e não apenas engane. Quando se substitui o doce natural de uma fruta por um produto adoçado artificialmente, algo se perde, não só no sabor, mas na relação com o alimento. O paladar se confunde, o intestino sofre, o cérebro envelhecido recebe estímulos estranhos que confundem suas funções. E então vêm as dores de cabeça sem explicação, as alterações no humor, a sensação constante de cansaço, pequenos sinais de que algo não está indo bem por dentro. Muitas vezes o idoso se pergunta, mas eu, como tudo certinho, por que estou me sentindo assim? A resposta pode estar no que está escrito em letras miúdas nos rótulos, ou pior, no que não está escrito, porque nem tudo é revelado. É doloroso perceber que aquilo que se acreditava ser mais saudável pode, na verdade, estar alimentando doenças silenciosas. Mas essa dor também pode ser o primeiro passo para o despertar. Porque não é tarde para reaprender a comer com verdade, com simplicidade. A sabedoria da vida não está nos pacotes, mas naquilo que vem da terra, do fogão com cheiro de alho, da água limpa, da fruta madura. A embalagem pode enganar os olhos, mas o corpo, esse companheiro silencioso da vida inteira, não mente. Ele sente e merece que a gente escute com atenção. Enlatados e embutidos, a memória afetiva que intoxica. Há algo de profundamente emocional em abrir uma lata de sardinha ou preparar um sanduíche de presunto. São gestos que muitos aprenderam a fazer ainda jovens, em tempos de correria, de criar filhos, de esticar o orçamento do mês. A salsicha do cachorro-quente dos netos, o salame fatiado na mesa do fim de semana, a mortadela que recheava o pão antes do trabalho. Tudo isso carrega lembranças que aquecem o coração. Mas por trás dessa memória afetiva existe uma verdade que poucos tiveram coragem de dizer. Presunto, salsicha, linguiça, mortadela, carne enlatada. Esses alimentos, tão presentes nas cozinhas do Brasil, foram classificados pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígenos. Isso significa que, quando consumidos com frequência, aumentam o risco de desenvolver doenças graves, especialmente no sistema digestivo. A culpa não está apenas na carne, mas nos conservantes usados para dar cor, sabor e durabilidade. Nitratos, nitritos, corantes, substâncias que o corpo já cansado do idoso não consegue eliminar com facilidade.
O problema é que, ao longo dos anos, esses alimentos deixaram de ser exceção para se tornarem parte da rotina. O que começou como uma solução prática virou hábito, e o hábito virou armadilha. O que era prático para alimentar a família, hoje enfraquece o seu corpo. Imagine uma casa antiga, cheia de rachaduras que ninguém vê. Por fora, parece firme. Por dentro, já começa a ceder. Assim é o corpo quando acumula anos de consumo desses produtos. Por fora, pode parecer tudo certo. Mas por dentro, os órgãos lutam para se manter firmes diante de tantas substâncias artificiais. É doloroso reconhecer que algo que fazia parte da sua mesa, da sua história, possa estar te machucando. Mas também é libertador entender que o passado pode ser honrado de outro jeito. É possível manter o carinho pelas lembranças sem continuar alimentando o que já não te faz bem. O cheiro da comida boa pode continuar existindo, mas com escolhas que respeitam o que você se tornou. Alguém que já viveu muito, que merece saúde, paz e cuidado verdadeiro. Não se trata de abrir mão do que é saboroso, mas de reconectar-se com aquilo que realmente alimenta. Nem sempre o que é mais fácil é o que faz bem. E às vezes, o cuidado começa com um olhar mais atento ao que se põe na mesa, ao que se oferece ao corpo, ao que se deseja para os anos que ainda virão. Gorduras oxidadas, o perigo da fritura que parece inofensiva. O cheiro da fritura na cozinha tem algo de nostálgico. Lembra a infância, os almoços de domingo, a casa cheia, o barulho do óleo borbulhando na panela, um pedaço de frango crocante, a batata dourada, o pastel quentinho, tudo isso carrega afeto e sabor. Mas há uma parte dessa história que quase ninguém contou. O que acontece com o corpo, especialmente o corpo envelhecido, quando essas gorduras são consumidas com frequência. O óleo, quando é reutilizado ou mal armazenado, passa por um processo chamado oxidação. Ele perde suas propriedades e começa a liberar substâncias tóxicas que inflamam o organismo por dentro. No corpo de uma pessoa jovem, essas toxinas até conseguem ser eliminadas com mais facilidade. Mas no idoso, o ritmo é outro. Os rins já não filtram com a mesma força. O fígado cansa mais rápido. O intestino absorve o que não deveria. E esse acúmulo silencioso pode abrir espaço para doenças graves, inclusive o câncer. É curioso pensar que algo tão comum, tão presente nas refeições de tantos lares, tenha esse efeito escondido. Afinal, fritura é sinal de comida feita na hora, de casa cheia, de alegria. Mas o corpo não entende emoção. Ele reage à substância. E quando essas substâncias se repetem dia após dia, ano após ano, o resultado não é apenas o peso a mais ou a digestão lenta. É o desequilíbrio interno, a inflamação crônica, o cansaço que não passa. Muitas vezes, os sintomas aparecem aos poucos. Um desconforto que se repete, uma dor que se instala, uma indisposição que parece normal, mas que é, na verdade, o corpo pedindo socorro. Ele tenta avisar, mas em silêncio. E como a gente aprendeu a calar certas dores, também aprende a ignorar os sinais. Mas a vida ensina, e a sabedoria que vem com a idade traz a capacidade de olhar com mais carinho para si. Não é preciso abandonar todos os sabores da infância, mas talvez seja a hora de preparar aquele frango com um fio de azeite, de assar em vez de fritar, de escolher um preparo que alimente sem ferir. É possível sentir o cheiro bom da cozinha sem se ferir por dentro, porque cuidar da alimentação não é deixar de viver. É escolher viver com mais leveza, mais paz, mais tempo para aproveitar o que realmente importa. Açúcar refinado, o alimento que alimenta tumores. Há um conforto imediato no sabor doce. Ele acalma, afaga, traz lembranças de carinho. O açúcar sempre foi símbolo de recompensa, de amor traduzido em um bolo de aniversário, em um doce de leite caseiro, em um cafezinho servido com atenção. Para muitos, o doce é mais do que um alimento. É uma linguagem de afeto. Mas por trás desse alívio momentâneo, esconde-se uma realidade que o tempo e a ciência começaram a revelar.
O açúcar refinado não apenas adoça a boca, ele também alimenta o que há de mais perigoso no corpo. Cientistas descobriram que células cancerígenas se multiplicam com mais facilidade em ambientes alimentados por glicose. Isso quer dizer que o excesso de açúcar pode servir como combustível para o crescimento de tumores. O corpo envelhecido, que já enfrenta desafios naturais do tempo, torna-se ainda mais vulnerável quando sobrecarregado com esse tipo de estímulo constante. E o mais traiçoeiro é que o açúcar não está apenas no doce visível. Ele se esconde nos molhos, nos pães, nas bebidas, nos cereais, nos lugares onde quase ninguém olha. O impacto vai além da glicose alta. O excesso de açúcar gera inflamações internas, altera o funcionamento hormonal, confunde o metabolismo. E tudo isso, quando somado ao ritmo mais lento do corpo idoso, vai se acumulando como uma areia fina que entope os caminhos da saúde. Vem o cansaço que não passa, o sono agitado, as dores nas pernas, o esquecimento. Pequenos alertas que muitas vezes são atribuídos à idade, mas que também podem ser sinais de um corpo sobrecarregado pelo que ingere. O açúcar é como um afago amargo, conforta por um instante, mas machuca por dentro, devagar. Essa frase carrega em si uma verdade dolorosa, porque a doçura que o açúcar traz à boca, muitas vezes, não corresponde ao que ele faz lá dentro. E isso não quer dizer que a vida precise ser sem sabor. Pelo contrário, há muitos caminhos para manter a doçura da vida. Nas frutas maduras, no mel usado com equilíbrio, no sabor natural de quem aprendeu a valorizar o essencial. O corpo fala. E quando ele pede por leveza, por equilíbrio, por descanso, talvez esteja na hora de ouvir não só o que dá prazer imediato, mas o que sustenta a vida de forma mais profunda. Porque viver bem depois dos 60 é possível. Mas para isso, é preciso adoçar não apenas o paladar, mas também a consciência. E isso começa com pequenos olhares, pequenas escolhas, feitas com amor. Carne vermelha em excesso, da força à inflamação. Durante muito tempo, a carne vermelha foi vista como símbolo de força, fartura e nutrição. Era a presença certa nas datas especiais, nos churrascos de família, no prato daquele trabalhador que precisava de sustância para enfrentar a lida. Para muitos, ela representava a conquista. Afinal, nem sempre foi fácil colocar carne à mesa. Só que o que era sinal de saúde, em excesso e repetição, pode se tornar gatilho para doenças silenciosas, especialmente na fase da vida em que o corpo pede mais leveza e equilíbrio. Estudos mostram que o consumo elevado de carne vermelha, especialmente as mais gordurosas e mal passadas, está associado ao risco aumentado de câncer coloretal. E isso se torna ainda mais sério com o avançar da idade. O sistema digestivo do idoso funciona de forma mais lenta. A capacidade do intestino de eliminar resíduos diminui e o acúmulo de substâncias inflamatórias pode desencadear reações que, com o tempo, se transformam em doenças graves. Não se trata de demonizar a carne. Ela tem seu valor nutricional, sim. Mas o problema começa quando ela se torna a estrela de todas as refeições, substituindo alimentos mais leves, mais vivos, mais coloridos. Quando o prato deixa de ter variedade e passa a repetir o mesmo padrão, o corpo começa a sentir. Vêm as dores abdominais, o intestino preso ou irritado, a sensação de peso depois das refeições. Pequenos sinais que, na verdade, são grandes alertas. A verdade é que o corpo do idoso já carregou muito peso ao longo da vida, emocional, físico, espiritual. E o que ele mais precisa agora é de alimentos que o aliviem, não que o inflamem. De refeições que ofereçam mais do que força bruta, que tragam serenidade, leveza, digestão tranquila. A carne vermelha, quando consumida com moderação e sabedoria, pode continuar fazendo parte da rotina, mas precisa dividir espaço no prato com o verde das folhas, com os grãos, com os legumes, com o alimento que vem da terra. É possível seguir honrando a tradição sem machucar o corpo. É possível manter o sabor da vida sem abrir as portas para a doença. Basta um olhar mais atento, mais amoroso.
porque quem chegou até aqui merece viver não apenas mais tempo, mas com mais bem-estar. E às vezes, tudo começa com o que se escolhe colocar no prato, não pela força que representa, mas pela paz que oferece. O mito da comida caseira sempre saudável. Existe um carinho imenso no gesto de preparar comida em casa. A cozinha é, para muitos, o coração da família. É onde se compartilham histórias, se preparam receitas de geração em geração, se alimenta o corpo e também a alma. A comida caseira tem cheiro de infância, de cuidado de mãe, de mesa cheia. Mas há uma ilusão escondida entre as panelas e temperos. A ideia de que, por ter sido feita em casa, toda comida é saudável. Na prática, nem sempre é assim. Muitos pratos caseiros carregam excessos que, ao longo do tempo, comprometem a saúde, principalmente na velhice. O uso constante de temperos prontos, cheios de sódio e conservantes, o hábito de adicionar sal em excesso para realçar o sabor, ou ainda a tradição de conservar alimentos em óleo, vinagre ou sal por longos períodos, são práticas comuns em muitas cozinhas do interior e das grandes cidades. Práticas que passaram de geração em geração sem serem questionadas, mas que hoje, diante do corpo envelhecido, podem cobrar um preço alto. Nem sempre é fácil perceber os efeitos. Eles chegam devagar. Um aumento na pressão, uma dor de cabeça frequente, um inchaço que não passa. Sinais pequenos, mas que, no conjunto, mostram que algo não está bem. E muitas vezes, o idoso insiste em manter esses hábitos, acreditando que sempre foi assim e nunca fez mal. Mas o corpo, que antes aguentava tudo, hoje pede mais cuidado, mais leveza, mais escuta. Conheci histórias de idosos que começaram a adaptar o preparo dos seus pratos e perceberam uma diferença imensa na disposição. Gente simples, que trocou o caldo pronto por ervas frescas, que reduziu o sal e descobriu novos sabores, que passou a prestar mais atenção ao que usava no dia a dia. Pequenas mudanças, feitas com amor, que trouxeram mais energia, mais clareza, mais paz para o corpo e para a mente. Porque o problema não está na comida feita em casa, está na forma como ela é feita, nos ingredientes usados, na ausência de questionamento sobre aquilo que sempre foi feito do mesmo jeito. A tradição é importante, mas ela pode ser cuidada, repensada, melhorada, para que a comida continue sendo o símbolo de amor que sempre foi. Só que agora, também com o cuidado necessário para que esse amor não machuque quem o consome. O corpo, que já enfrentou tantos desafios, merece isso. Merece um cuidado mais consciente, mais gentil, mais verdadeiro. E a cozinha, esse lugar sagrado, pode continuar sendo um espaço de afeto, mas também pode ser um lugar de transformação. Um espaço onde se honra o passado e se protege o futuro. Um prato de cada vez. O corpo envelhecido e a lentidão na desintoxicação. Com o passar dos anos, o corpo vai perdendo parte da sua capacidade natural de se limpar por dentro. É como uma casa antiga, que já abrigou muitas histórias, muitos moradores, muitas festas, mas que agora precisa de mais cuidado, mais delicadeza para se manter de pé. Fígado, rins, intestino, órgãos que durante toda a vida filtraram, eliminaram e protegeram, começam a funcionar com mais lentidão. E aquilo que antes era facilmente expulso passa a se acumular silenciosamente. Esse acúmulo não é visível aos olhos. Ele se revela em pequenos sinais, uma digestão pesada, um inchaço persistente, uma sensação de fadiga constante, mesmo após noites inteiras de sono. O corpo tenta avisar, mas seus avisos são sutis, quase como sussurros. É preciso escutar com atenção, porque o que parece ser apenas coisa da idade pode, na verdade, ser o reflexo de uma sobrecarga alimentar acumulada ao longo de muitos anos. Alimentos industrializados, embutidos, temperos artificiais, excesso de gordura e açúcar. Tudo isso, quando entra no organismo, precisa ser processado, filtrado, eliminado. Mas na velhice, o corpo já não dá conta de tudo. É como um rio que antes corria limpo, mas que agora precisa lidar com mais lama e menos força. E nessa água turva surgem as doenças degenerativas,
O câncer, inclusive, que se aproveitam do terreno inflamado, sobrecarregado, cansado. Muitos idosos carregam a dor de não entender o que está acontecendo com o próprio corpo. Sentem-se traídos por um organismo que antes era forte, resistente. Mas não é traição, é apenas o tempo pedindo mais cuidado. É o corpo dizendo que, depois de tantos anos de serviço, ele precisa de descanso, de alívio, de escolhas mais leves. Isso não significa abrir mão do prazer à mesa. Significa, sim, valorizar mais o que é limpo, fresco, natural. O que vem da terra, do campo, da simplicidade de um alimento que nutre sem intoxicar. Respeitar a lentidão do corpo é um ato de sabedoria. Não há vergonha em reconhecer que se precisa de menos veneno e mais vida, porque cada escolha feita agora, mesmo que pequena, é um gesto de amor por tudo que ainda pode ser vivido. O corpo pode não ser mais o mesmo, mas ele ainda quer ser cuidado, ainda quer te acompanhar, ainda quer te oferecer dias de paz e saúde. E para isso, ele precisa de ajuda. Uma ajuda que começa com escuta, com consciência, com um novo olhar para dentro. Sinais silenciosos no corpo que indicam alerta. Nem sempre o corpo grita. Na verdade, ele quase nunca faz isso. O corpo sussurra. E muitas vezes, esses sussurros são confundidos com cansaço da idade, com preguiça, com o normal de quem já passou dos 70. Mas a verdade é que o corpo envelhecido fala, e fala com sabedoria. Ele mostra com pequenos gestos que algo não vai bem. É preciso aprender a escutar com mais atenção. A fadiga que não passa, mesmo depois de uma noite de sono. O intestino que muda de comportamento, ora preso, ora solto demais. O inchaço nas pernas ou na barriga que aparece sem motivo claro. A pele que muda de cor, o apetite que vai embora, o humor que oscila mais do que deveria. Tudo isso são sinais. Sinais que o corpo dá quando está tentando lidar com algo que o sobrecarrega. E muitas vezes, essa sobrecarga começa pelo prato. Alimentos com excesso de aditivos químicos, gorduras ruins, açúcares escondidos e substâncias difíceis de eliminar vão se acumulando como poeira em cantos esquecidos. O corpo tenta varrer, limpar, organizar, mas nem sempre consegue. E então ele sinaliza, primeiro com leveza, depois com insistência. E se não for ouvido, transforma o sinal em doença. O câncer, por exemplo, raramente aparece de repente. Ele é, quase sempre, resultado de um longo caminho de desequilíbrios ignorados. Mas há uma sabedoria no corpo que vale ser lembrada. Ele sempre tenta se curar, sempre busca o equilíbrio, e mesmo depois de tantos anos, ele ainda responde bem quando é tratado com respeito. Basta que a escuta seja mais gentil, mais presente. Basta que a atenção seja voltada não só para a dor forte, mas para aquele desconforto pequeno que insiste em aparecer. A pergunta que fica é: será que você tem escutado o seu corpo? Será que tem dado atenção ao que ele tenta te contar sem palavras? Porque muitas vezes a diferença entre uma vida cheia de limitações e uma velhice mais leve está justamente aí, na capacidade de perceber os sussurros antes que eles se tornem gritos. O corpo tem memória, tem história, tem fé na sua recuperação, e ele só quer uma chance de continuar caminhando ao seu lado, com dignidade. Mudança possível, hábitos simples que fortalecem e protegem. Quando se chega a uma certa idade, muita gente acredita que já não dá mais tempo de mudar, que o corpo está velho demais, que os danos já foram feitos, que os hábitos estão enraizados demais para serem transformados. Mas essa é uma ideia que precisa ser suavemente desfeita, porque o que transforma uma vida não são grandes revoluções, são pequenos gestos diários. Pequenas escolhas feitas com amor, com consciência, com respeito à própria história. É possível, sim, cuidar da saúde sem abrir mão do sabor, da alegria de comer bem, da conexão afetiva com a comida. A mudança começa quando se substitui o refrigerante por uma água com limão, quando se escolhe uma fruta madura no lugar de um doce industrializado, quando o prato,
Antes coberto por carne e gordura, ganha espaço para as cores vivas dos legumes, das folhas, dos grãos. Não é uma renúncia, é uma reconciliação com a natureza, uma volta à simplicidade que alimenta de verdade. A sabedoria está em perceber que comer bem não é seguir uma regra rígida ou uma moda passageira. Comer bem é escolher o que te mantém vivo, forte, presente. É entender que o alimento pode ser remédio ou veneno, depende da dose, da origem, da frequência. O corpo idoso, mais do que nunca, precisa ser acolhido com alimentos que tragam leveza, que ajudem na digestão, que fortaleçam a imunidade, que acalmem a mente. E o mais bonito é que esse cuidado não precisa ser solitário. Ele pode ser partilhado. Quando alguém da família percebe essa mudança, começa também a se transformar. Quando a mesa se torna mais colorida, mais natural, mais viva, todos ao redor se beneficiam. A saúde se espalha como um perfume bom que toma conta da casa. Ninguém precisa deixar de comer o que gosta, mas talvez seja o momento de gostar do que faz bem, de descobrir novos temperos, de lembrar dos sabores da horta da infância, de valorizar o feijão bem feito, a sopa leve, o arroz soltinho feito com calma, porque cuidar da saúde não é um peso, é um ato de amor, é uma escolha que honra tudo o que já foi vivido e tudo o que ainda pode ser desfrutado. A mudança possível é aquela que se faz com ternura, com humildade e com esperança. E ela começa, muitas vezes, no silêncio de uma refeição mais consciente. A cura começa no prato e no afeto. Ao longo deste caminho, falamos de alimentos que, embora pareçam inofensivos, carregam perigos silenciosos, especialmente para um corpo que já viveu tanto, já enfrentou tantas lutas e que agora precisa de mais acolhimento do que resistência. Mas, mais do que falar de comida, falamos de vida. Porque o que se coloca no prato todos os dias diz muito sobre como se está cuidando da própria história. Cada refeição é uma escolha, e cada escolha uma semente plantada no terreno do corpo, da mente e do espírito. O pão, a carne, o doce, o tempero. Cada um deles tem valor emocional, tem história, tem memória, e ninguém precisa abrir mão de tudo o que construiu. Mas talvez seja a hora de olhar para esses alimentos com um novo olhar, um olhar que reconhece o passado, mas que também respeita o presente. Porque o que funcionava aos 30 pode não servir mais aos 70. E isso não é perda, é amadurecimento, é sabedoria. A mesa do idoso não precisa ser vazia de sabor, nem cheia de restrições. Ela pode ser um espaço de renovação. Um lugar onde o cuidado se mistura ao prazer, onde o alimento nutre sem machucar, onde o corpo recebe com gratidão aquilo que o fortalece. Não se trata de medo nem de culpa. Trata-se de responsabilidade amorosa com o próprio bem-estar. O que você coloca na mesa alimenta o corpo ou semeia adoecimento? Essa pergunta não exige uma resposta imediata, mas convida à reflexão. Convida a olhar para o prato não com desconfiança, mas com carinho. A perceber que a mudança começa não na rigidez, mas na consciência. E que a cura, muitas vezes, começa nos pequenos gestos, no cuidado com o sal, na escolha por algo mais fresco, na decisão de ouvir o que o corpo está pedindo em silêncio. A velhice pode ser tempo de paz, tempo de leveza, de sabedoria posta em prática, tempo de cuidar com mais doçura do que se tem. E isso inclui o alimento, porque a vida ainda pulsa. Ainda há risos para dar, abraços para sentir, manhãs para acordar com esperança. E tudo isso começa quando se decide, com humildade e ternura, caminhar em direção a uma saúde mais plena, mais verdadeira, mais amorosa. A cura muitas vezes começa no prato, mas floresce mesmo. É no afeto,